Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Você que está em casa, um bom dia, feliz sábado. Que está assistindo agora ou vai assistir depois. Deus abençoe vocês, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Fale ao nosso coração. Use esse instrumento defeituoso, cheio de falhas e defeitos, para que a palavra dele seja trazida com excelência e faça aquilo que apraz o coração do Senhor fazer no meu coração e no seu coração, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós já oramos. Antes de fazer essa oração para lermos o texto, eu gostaria de agradecer ao Senhor nessa manhã por esse privilégio, por essa honra, por essa grande responsabilidade de falar para a sua igreja, de falar para a menina dos seus olhos, de falar para a sua noiva. É uma responsabilidade que pesa os nossos ombros. Mas nós não podemos, de maneira alguma, não atender ao chamado do Senhor para a nossa vida, não atender aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, amém? Sinceramente, não era um dom que eu queria ter. Mas o Senhor, segundo a sua palavra, diz que Ele distribui os dons à sua igreja de acordo para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo, amém? Então, é para a glória e louvor do nome dEle, e Ele é o Deus que pode acalmar esse coração que parece que vai sair pela boca. Mas é sempre assim. A Solange disse para mim, isso é bom, é porque você demonstra ser dependente do Senhor, e isso é importante. Que sempre em tudo que formos fazer para o nosso Deus, que tenha mesmo esse tremor no nosso coração, porque grande é essa responsabilidade, amém? Então eu louvo e agradeço ao nome do Senhor por essa honra nessa manhã, amém? Oremos ao Senhor antes de ler o texto. Senhor, obrigada por estarmos aqui nessa manhã. Obrigada por Tua palavra, Senhor, que estará sendo lida e ministrada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Nós te pertencemos, nós somos Teus, a nossa vida é Tua, o nosso coração é Teu e o Senhor é nosso. É nosso Pai, é nosso Deus, é nosso amigo, é nosso Salvador. E nós te agradecemos. Fala conosco e que essa palavra transforme o nosso coração, nos corrija, endireite nossas veredas, nos conserte diante do Senhor, para que nossa vida seja para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o irmão Adriano falou, esse tema é um tema muito profundo, na verdade, a oferta sou eu, por isso entrego a minha vida. É um tema muito forte, e nós vamos falar sobre uma mulher que normalmente não ouvimos muito ministrações sobre ela, eu confesso. Eu acredito que seja todo o contexto histórico extremo, né? Os católicos que estão aqui ou que estarão ouvindo essa mensagem, que me perdoem, não é de maneira alguma um ataque à sua fé ou que você acredita. Mas é claro que os cristãos, protestantes e os católicos têm uma visão completamente diferente sobre Maria, mãe de Jesus, não é verdade? Há uma extrema compreensão diferente do que os cristãos acreditam em relação a Maria, em relação aos católicos. E quando nós olhamos para os protestantes, para os cristãos, eu acho que nós deixamos um pouco o exemplo que é tão bonito dessa mulher. Pouco nós ouvimos pregações sobre ela. Então, nessa manhã, vamos à verdadeira posição da mãe de Jesus no plano de Deus e na vida dos cristãos, amém? Vamos olhar nessa manhã com um olhar, não com um fundo ou um preconceito
de que ela está tomando o lugar de Jesus. Não, mas o seu posicionamento de mãe do nosso Salvador no lugar que lhe é devido, no lugar que Deus a colocou. Então, tudo que nós vamos ouvir sobre essa mulher, reter em nosso coração e colocar em prática em nosso coração, vamos sobre essa perspectiva de que é uma mulher, a mãe de Jesus, no projeto de Deus, o plano de Deus, e não aquele pano de fundo, aquele contexto que a gente muitas vezes é envolvido, amém? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós vamos até o 31 e depois nós vamos ler o 38, amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Ainda estou escutando as folhinhas aí balançando. Tudo bem? Achou aí? Amém. Vamos lá novamente. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 38. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Você pode repetir essa frase junto comigo? Diga: que aconteça comigo. Vamos lá novamente. Eu digo e você repete após mim. Amém? Que aconteça comigo, conforme esta palavra. Pode ficar mais bonito. Que aconteça comigo, conforme esta palavra. Amém. Então vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a história dessa mulher. Quando nós olhamos e até vimos filmes, histórias faladas sobre Maria, a gente tende a encontrar uma coisa muito florida, né? Uma realidade que talvez não fosse realmente aquilo que aconteceu. Será que Maria, após receber essa visitação do anjo, onde o próprio texto diz que o coração dela fez o quê? Se afligiu, se atemorizou. Será que após essa visitação do anjo, houve muitas felicitações para Maria por sua gravidez? Será que houve muito abraço, muito aconchego? Ou será que houve muitos burburinhos e muitos comentários muito maldosos? Porque olha só exatamente quando o anjo chega para visitar Maria, olha o momento que essa mulher está vivendo em sua vida. Ela está desposada de José. O que significa isso? Ela estava naquele período de 1 ano, quando acontece ali o acordo do casamento. José e os pais de Maria já tinham se encontrado e ali se formalizou a relação. Talvez hoje o que a gente chama de noivado, não é verdade?
e que para os judeus esse período só poderia durar até 12 meses. Após esse acordo sendo tratado, conversado, resolvido, era um período no máximo de 12 meses. Ela estava desposada de José. Eles não tinham nesse período e não poderiam de maneira alguma nesse período ter relação sexual, pois iria ser uma vergonha para Maria e uma vergonha para a família dela. Esse período de 12 meses era o período que o esposo precisava preparar o dote, não é verdade? Ele precisava preparar a casa, mostrar ao pai da noiva que podia financeiramente cuidar da filha dele, sustentar a filha dele, ser um bom esposo. Nesse contexto, aonde é que Maria está morando? A Bíblia, em alguns textos, a gente lê cidade de Nazaré, não é verdade? Mas se você buscar estudos e olhar para a extensão, para o tamanho, para a quantidade de pessoas que moravam ali naquele local, poderia ser chamado de um vilarejo, porque havia ali aproximadamente em Nazaré, segundo estudos, de 300 no máximo a 400 habitantes, que provavelmente eles eram tudo parentes, né? Devia ter muitos parentes ali, onde todo mundo conhecia todo mundo. A cidade tinha aproximadamente de 700 a 900 metros. Um lugar bem pequeno. A história de Maria ficou conhecida por todos. E como Nazaré era um vilarejo, um lugar de pessoas muito simples, provavelmente a maior parte daquelas pessoas, elas eram completamente incultas. E a gente compreende que aonde há menos conhecimento, aonde há menos informação, há mais preconceitos, há mais julgamentos. As pessoas se tornam muito mais rígidas no olhar para determinadas coisas. Porque o quê? Lhe falta informação, lhe falta conhecimento, lhe falta conhecimento para poder refletir sobre determinado assunto. Será que aquelas pessoas ali já tinham ouvido falar sobre que uma virgem seria a mãe de Jesus? Sim, com certeza. Maria era uma delas. Mas quando aconteceu e da maneira que aconteceu, será que as pessoas abraçaram de maneira receptiva? Óbvio que não. Não abraçaram de maneira alguma, de maneira receptiva. A gente observa isso em José. No entanto, que há necessidade de quê? Do anjo aparecer a José e falar com ele. Quando você vai lendo o texto e observando a história, você observa que ele tem a intenção de fazer o quê? De abandoná-la, que não deixa de ser uma hombridade e um respeito. Por quê? Porque ele era o único que poderia acusá-la de adultério, de fornicação, e ela poderia ser o quê? Apedrejada por seu pecado. Ele era o único que poderia estar presente ali numa acusação pública e Maria ser apedrejada. Mas o que ele faz? O que ele pensa em fazer? Em abandoná-la, em deixá-la. E aí o anjo vem, visita-o e diz a ele que ali foi uma visitação de quê? Do Espírito Santo. Então você entende o contexto dessa história e de como Maria estava num momento desafiador e um momento muito difícil para se colocar nessas circunstâncias de receber essa visitação e ficar grávida. Talvez o espanto não seria por ela ser virgem, mas o espanto, como que uma virgem fica grávida do Espírito Santo? Hoje, o espanto é se uma moça falar que ela é virgem. Infelizmente, em nossa sociedade, se nós lermos esse contexto da história de Maria colocada hoje,
isso não tem muita representatividade. Mas quando a gente olha para o contexto onde ela estava, onde ela vivia, as leis e os costumes que envolvia toda a circunstância da história da vida dela, que envolvia a família dela, a gente compreende que foi um grande sacrifício, que foi uma grande oferta, que precisou ser um grande ato de fé e uma grande entrega. E quando a gente olha para a vida dessa mulher, a gente vê ela se sujeitando e se entregando àquilo que o Senhor a chamou para fazer e pediu para que ela fizesse. Além de enfrentar esse período com José, além de enfrentar provavelmente esses comentários, imagina as mulheres, parentes, olhando para ela, grávida do Espírito Santo. Tá bom, pode deixar que a gente acredita nisso. Imagina enfrentar isso. E existe um documento existe um registro nesse documento do século II que tem um registro de um provável comentário que surgiu na época de Jesus. De que Jesus Cristo era filho de Maria com um soldado romano. Imagina agora Maria tendo que lidar, e José também tendo que lidar com todas essas circunstâncias, com todo esse comentário. E esse comentário é tão verídico que você consegue encontrar em documentos da Segunda Guerra Mundial essa informação sendo usada por Hitler e seus apoiadores para tentarem afirmar que Jesus Cristo não era judeu. Se você vê essa história reverberando até há tempos atrás, você imagina no contexto em que Maria estava inserida, o peso que isso foi para ela e para toda a sua família. Ela precisou estar ali e vivenciar aquele momento. Mas fazendo o quê? Se entregando à vontade do seu Deus. Se entregando à vontade de Cristo. Se entregando àquele que a chamou para fazer aquilo ali. Sendo uma oferta. E quando você vai refletir sobre a história dela mais à frente, você compreende que ela não passou apenas por esses momentos de dificuldade quando estava ali em Nazaré, no início de sua gravidez. Ela viu o seu filho na cruz do Calvário. Ela viu o seu filho sendo maltratado, sendo ferido, sendo julgado. Ela vai à apresentação dele no templo e ouve palavras como a palavra da espada que vai atravessar a sua alma. Nós, como mães, o mínimo, até pais também, de que falam dos nossos filhos, o nosso coração já se aperta, o nosso coração já fica entristecido. E Deus chama agora essa mulher e tem agora um projeto na vida dela tão profundo, de tão entrega e tão difícil. E que nós podemos olhar para a vida dessa mulher e quantas lições de vida nós podemos encontrar. Quantos aprendizados nós podemos ter com a vida de Maria. Quantas experiências a Maria traz para a nossa vida. Há várias lições que se pode tirar desse episódio, como narrado por Lucas. Maria era tão bem conceituada nas cortes celestiais que recebeu a visita do anjo Gabriel.
E fazendo essa comparação, ela era muito bem conceituada nas cortes celestiais, mas onde ela estava, onde ela vivia, nem antes da visitação do anjo Gabriel para que ficasse grávida e nem depois, porque era ela simples, uma menina de uma família pobre, que provavelmente não era a mais importante ali, se é que se tinha alguém mais importante ali naquele vilarejo. Maria não é aqui nenhuma dessas mulheres que hoje que tentam inculcar em nossa cabeça, né? A Mulher Maravilha, forte. E digo forte talvez na compreensão atual. Esse forte eu coloco entre parênteses, porque para mim ela era muito forte. Então ela não era nenhuma Amazonas, ela não era nenhuma Mulher Maravilha, ela era uma menina. Mas quando o céu olhava para aquela menina, viu alguma coisa muito diferente nela. Porque ela recebe a visitação de um anjo e ela diz: você será a mãe do Messias. Talvez por causa de um contexto errado em torno da vida de Maria, a gente não para muito para refletir sobre a história dessa mulher. E eu digo isso por mim mesma particularmente. Talvez eu tenha mais como admiração Esther, Débora, como eu a admiro, uma mulher guerreira, outras mulheres. Mas talvez eu digo por mim, nunca tenha parado para analisar, para refletir sobre Maria. E talvez pelo simples preconceito de toda a história, eu não ia falar errada, eu vou falar equivocada, que envolve o nome dessa mulher. Mas ainda assim, ela é uma mulher que nós precisamos refletir sobre sua história, tanto mulher como homem, e tirar grandes aprendizados e como essa mulher nos leva a Cristo, como ela doou a sua vida a Jesus. Para aquela incumbência específica do céu, era preciso ser virgem. E Lucas realça esse fato em relação a Maria. Talvez tivesse, sim, naquele vilarejo, meninas que não fossem mais virgem. Meninas que tivessem sido talvez iludidas e vivessem uma outra história. Mas a gente encontra esse contexto aqui em Maria. A despeito da seriedade, solenidade e implicações da tarefa, Gabriel mandou que Maria se alegrasse e a chamou de quê? De favorecida. Ele diz para ela: alegre-se. Será que ele diz isso para ela só por dizer? Nenhuma palavra, nenhuma vírgula na Bíblia está ali só por estar. Tem uma representatividade, tem uma importância. Com certeza, o coração daquela menina, gente, se afligiu. E eu quero que você, para que você entenda a profundidade dessa entrega, eu preciso que você reflita e entenda a profundidade da entrega dessa mulher e o momento que ela viveu e tudo que ela passou. Porque quando você faz esse link de refletir sobre o que ela passou, reflete sobre a história dela, a dor que ela enfrentou, provavelmente você vai refletir sobre a sua história, sobre a sua entrega, sobre a sua dor, sobre aquilo que Cristo quer que você entregue. O termo favorecida, tida com honra especial, tem a mesma raiz de agraciada. A reação de Maria revela a sua humildade. Se fosse de fato diferente das outras moças judaicas, como alguns teólogos afirmam, é possível que tivesse dito: já era tempo,
estava te esperando, dito ao anjo, né? Mas foi tudo surpresa para ela. Eu acho que essa frase não cabe na história dessa mulher. Me desculpem os teólogos, quem sou eu para discutir com um teólogo? Mas olha para a história da vida dela, olha para a vida dela. Ela não diria, depois da visita daquele anjo, essa frase: já era tempo, eu já esperava por você. Óbvio que não, de maneira alguma. Eu imagino a primeira noite que Maria colocou a cabecinha dela no travesseiro e disse: estou grávida do Espírito Santo. Gente, meu Deus do céu. O temor que tomou aquele coração. Por mais que a gente ouça os coaches da vida falarem: não se preocupem com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. O importante é o que você pensa sobre si mesmo. A gente tenta, não é verdade? A gente tenta. Mas a gente se preocupa sim com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Eu digo que você não deixe isso te afetar. Porque as pessoas, elas são criativas, elas pensam N coisas ao seu respeito. E se você for viver e gastar a sua energia, a sua força naquilo que as pessoas pensam ao seu respeito, a sua vida será uma vida de dor e de tristeza. Tanto se preocupando com o que as pessoas pensam ao seu respeito, quanto tentando agradar as pessoas. Se precisa haver uma certeza em nosso coração de alguém que precisamos agradar, seja ele Jesus, seja o nosso Pai, seja o nosso Deus. Façamos tudo para agradá-lo e não agradar as pessoas, não é verdade? Gabriel, é claro que eu não estou dizendo com isso que sejamos pessoas grossas, né? Pessoas que não se preocupem com o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Não vá a esse extremo. É importante sermos agradáveis e fazermos as outras pessoas felizes e que elas se sintam bem ao nosso lado, não é verdade? Isso é importante, faz parte de sermos de Jesus e representarmos a Cristo e levarmos a Cristo em nosso coração. O texto sagrado simplesmente indica favor especial que Deus está proporcionando a Maria. Ao mesmo tempo que nós olhamos para o quanto era desafiador o que Deus estava pedindo àquela menina, nós olhamos o quanto era gracioso. Ela estava sendo escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela estava sendo escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. O filho dela ia salvar a humanidade. Ela ia receber um toque do Espírito Santo que ninguém nunca recebeu e nunca vai receber. É ou não é verdade? O Espírito Santo visitará alguma mulher para que a engravide? Não. Embora a sua entrega, a entrega da sua vida à vontade de Deus, ao propósito de Deus, tenha sido tão difícil, doloroso e desafiador, mas o que Jesus chama ela a fazer é glorioso demais. A chama de agraciada é muito especial. Maria, em arrazoar sobre ser mãe, fez uma brilhante e significativa afirmação: não tenho relação com homem algum. Ela diz ao anjo no momento da visita. E dessa maneira afirmou a sua pureza. Ela obedecia ao que está escrito na palavra de Deus.
como pode o jovem manter a sua vida limpa, vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra? No Salmo 119, 9. Nos tempos bíblicos, a virgindade era uma espécie de oferta para Deus, pois o corpo é santuário do Espírito Santo. É por isso que devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. E hoje, eu digo para as jovens, as moças que estão aqui, continua sendo uma oferta para Deus. O nosso corpo continua sendo para adorar e para glorificar ao nome do Senhor. Quando uma moça fala sobre virgindade, que conversa retrógrada, que conversa boba é essa? Que conversa do tempo da minha avó. Ou se você fala sobre o tempo que você está sozinha, as pessoas te olham como se você fosse doente. Como se você tivesse, na verdade, algum problema. Essa pessoa tem algum problema cognitivo, tem algum débil mental. Mas nós, como a igreja de Cristo, o nosso corpo continua sendo para adorar, para exaltar e para glorificar ao nome do nosso Deus. Seja na área da relação sexual, seja na área da alimentação, seja como nos vestimos, seja como nos portamos, seja como usamos os nossos 5 sentidos, sejam eles para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, ao nome do nosso Deus. Gabriel elucida a questão tirando a dúvida de Maria, afirmando que o Espírito Santo viria sobre ela. Quando Gabriel fala sobre isso, acredito que ela pensou no momento, como que vai acontecer isso? Como será isso? E ela diz, eu não tenho nenhuma relação com homem, nunca tive, como eu poderia engravidar? Então Gabriel diz para ela, afirmando, o Espírito Santo virá sobre você. Ela seria envolvida pelo poder do Altíssimo para receber em seu ventre o Filho de Deus. Vão falar mal de você, você corre o risco de ser apedrejada, abandonada. Mas olha, você será mãe do Filho de Deus. Ai, meu coração. Ela seria envolvida pelo poder do Altíssimo para receber em seu ventre o Filho de Deus. Por isso, ninguém neste mundo recebeu o Espírito Santo conforme Maria. Foi muito especial. É por isso que sejamos autênticos e verdadeiros naquilo que somos. Talvez Tomé não seja um exemplo de fé. Mas com ele acontece uma coisa que não aconteceu com ninguém. A história de Maria é fisicamente a palavra que Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então não vamos fingir ser aquilo que não somos. Ou fingir não ter as fraquezas e os medos que temos. Porque são exatamente nesses medos e nessas fraquezas que o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa. Tomé não é lá um exemplo de fé, mas quem tocou na ferida de Jesus mesmo? Alguém mais fez isso? Será que ele era o único ali no meio dos discípulos que estava incrédulo? Que dizia, esse aí não é o mestre. Será que ele era o único que ali não tinha fé? Precisava ver para crer? Eu acho que não era. Mas ele verbalizou. E quando ele verbalizou, acontece com ele algo que não aconteceu com nenhum dos discípulos. Ele toca
onde ninguém tocou. Ele faz o que ninguém fez. Os seus medos não são para serem colocados nas redes sociais. As suas fragilidades e as suas fraquezas não são para serem colocadas no seu status, mas elas são para serem colocadas diante do Senhor, diante de Deus, daquele que vai aperfeiçoar o poder dele na tua fraqueza, porque ele tem um propósito específico para a sua vida, assim como ele fez com Maria. Então, dele, o que eu posso esconder dele? Quais os medos, quais os temores eu posso ter dentro do meu coração, que ele não saiba, que ele não veja? Ele sabe de tudo, ele vê todas as coisas. E ele sabe se a vida, se como eu me entrego, eu estou me entregando cheio de reservas, ou se eu estou me entregando completamente. Maria ofereceu-se em plena confiança à palavra de Deus. Por isso, aos cuidados do Senhor, ela entregou o seu conforto, a sua paz, porque não tem nada que tire a sua paz, é a injustiça, não é verdade? Na verdade, isso não é filho do Espírito Santo nada, isso é filho do soldado romano, que você foi lá e teve uma aventura amorosa com ele, sendo injustiçada. A sua reputação, porque de uma menina virgem, fiel ao Senhor, ela passou a ser o quê? Uma qualquer, uma enganadora, uma mentirosa. Ela entrega o seu nome, corre o risco de perder o seu casamento, o seu corpo, sua virgindade. Porque ela concebeu pelo Espírito Santo, mas o corpo dela agiu de maneira natural a todas as transformações que uma gravidez traz para o corpo de uma mulher, todas as mudanças, que tem umas que são muito maravilhosas, não é, mulheres? E outras nem tanto assim. Mas os homens, vocês estarão só excluídos desse pequeno momento, mas depois eu vou introduzi-los novamente, tá bom? Mas uma mulher, por exemplo, que já foi mãe, existe algo melhor do que um bebê se mexendo dentro da sua barriga? Gente, não existe. Meu Deus do céu. É uma coisa que não tem como descrever. E quando está mamando, não tem como descrever. São sentimentos que você não consegue comparar a outros. Quando se machuca. Meu Deus. Eu lembro de um dia que a minha filha caiu e ela afundou esses 4 dentinhos da frente. Eu e o pai dela decidimos a dar uma bicicleta para tirar a chupeta. E aí ela, muito inteligente, concordou, recebeu a bicicleta, devolveu a chupeta. Pegou a bicicleta, 2 semanas depois já queria tirar a rodinha da bicicleta. Tiramos a rodinha. Foi para a rua com o pai andar de bicicleta, o pai voltou para beber água. Quando ele abriu a geladeira, bebeu água, só ouviu o grito. Ai meu Deus, a criança está toda arrebentada. Quando eu olhei no portão, ela entrou com a blusa lavada de sangue. Eu fiquei... É uma dor, é uma coisa estranha que dá por dentro da sua barriga e aquilo vai subindo assim, que não tem nome, gente, não tem nome, não tem como dar nome. Aí você olha para a criança arrebentada, machucada, sangrando. Aí eu arranquei a blusa, tá machucada onde? O sangue jorrando e eu não conseguia ver de onde estava sangrando. E aquela dor por dentro que eu não conseguia descrever. Aí você imagina o seu filho na cruz, uma lança perfurando ele. Não dá. Ainda bem que houve Maria para fazer isso. Porque é algo que você não consegue descrever. E aí eu incluo, claro, os pais. Quando você vê um filho seu doente, gente,
machucado, sangrando, é uma dor, um desconforto que você não consegue descrever. Então Maria passa por todos esses momentos. Mas o que a gente observa nos textos é que ela estava ali, entregue à palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor havia pedido dela. Qual tem sido a nossa entrega? O que o Senhor está pedindo de você? O que o Espírito Santo tem ministrado hoje em teu coração e Ele tem pedido sobre a sua vida, sobre a sua devoção, sobre a sua adoração? Eu sei o que Ele tem pedido de mim. Algumas coisas não são fáceis de entregar. Eu sei que na área familiar da minha vida, eu não honrei ao Senhor como deveria ter sido honrado e até como eu gostaria que Ele fosse honrado. Mas refletindo sobre isso e olhando hoje para muitas mulheres que passam pelas mesmas circunstâncias de divórcio, de separação e de toda essa estrutura, e eu vejo o comportamento dessas mulheres, a escolha de vida que elas fazem e como a fila anda para elas, eu falei: Senhor, deixa essa fila parada, é melhor ela não andar para mim. Em que nós não temos conseguido honrar ao Senhor? Talvez em alguma coisa da sua vida que já passou, você não conseguiu honrá-lo, mas você pode honrá-lo hoje. Então a oferta sou eu, e oferta é sacrifício. O que Deus nos pede nem sempre são coisas fáceis de se fazer. E na maioria das vezes não são. Envolve muita entrega, envolve muita força, envolve muito esforço. Hoje, sabe que o que Deus pede a um homem e uma mulher que estão casados? Permaneçam casados, porque você vive na era do divórcio. Você vive na era onde as relações são líquidas. Onde tudo começa hoje e acaba amanhã. Onde é normal o filho que desobedece, que enfrenta os pais. Onde é normal o filho que não obedece, que não segue, que não ouve a orientação dos seus pais. Então honre a Deus hoje com a obediência dos seus filhos. Filhos, honrem a Deus hoje com a obediência aos seus pais. Qual é a entrega que precisamos fazer hoje da nossa vida? Qual é a oferta que hoje queimará sobre esse altar? Ser oferta, usar a nossa vida como oferta, implica em não casar com quem eu quero casar, em não ter o emprego que eu quero ter, em não me formar naquilo que eu acho que eu quero me formar. Porque todo esse contexto envolve o chamado que Deus tem para a sua vida, o que Ele quer para você. Ser oferta hoje, entregar a minha vida hoje, é tirar eu do centro, colocar Jesus no centro, parar um pouco de olhar só para as minhas necessidades e tentar atender a alguém, cuidar de alguém, olhar a necessidade de alguém. Porque nós somos envolvidos todos os dias com o que eu preciso, com o que eu quero, com o que meus filhos precisam, com aquilo que os meus filhos querem, com aquilo que meu emprego pede de mim, com aquilo que a minha faculdade pede de mim, sem olhar ao lado. Maria deu sua vida, deu seu casamento, deu seu nome, passou de virgem a qualquer uma.
E sabe quantos anos aproximadamente ela tinha? De 12 a 15 anos. Era a idade que as meninas se casavam naquela época. Era uma menina com uma alma de mulher. E que mulher! Sabe qual é o desafio hoje de nós mulheres? Sujeitarmos aos nossos maridos sem que essa influência feminista nos afete. Nos sujeitarmos a alguém, a um homem que talvez nem seja um exemplo de autoridade, que nem tenha toda essa autoridade, que nem seja tão inteligente como você é. Porque é difícil às vezes nos sujeitarmos a alguém que é menor do que a gente, não é verdade? Mas será que é menor mesmo? Ou é você que está se sobrepondo a alguém? A entrega da nossa vida envolve as nossas vontades, as nossas escolhas, aquilo que a gente quer e que não pode estar em primeiro lugar. Que você diga hoje, assim como Maria disse: a oferta sou eu. Eu não sei se você refletiu a fundo sobre isso. E se você refletiu a fundo sobre isso, isso trará inquietação à sua alma. Você não ficará confortável após essa palavra. Não há como você estar confortável após esta mensagem. Se você refletiu, se sua reflexão foi profunda, a oferta sou eu. Haverá inquietação na sua alma. Porque quando nós precisamos mudar de trajetória, Maria precisou mudar de trajetória. Precisou colocar para fora a mulher que havia dentro daquela menina de 12 anos. E isso foi fácil? Não foi. Isso não foi fácil. Mudar não é fácil. Metanoia não é fácil. E a metanoia acontece principalmente provocada após uma grande dor e uma grande decepção. Aí você passa por uma transformação. E aí existem duas coisas muito importantes que é preciso considerar. Ou você se torna uma pessoa pior, porque isso pode acontecer. Ou você olha para dentro de você depois daquela grande dor e diz: eu não quero ser isso. Eu sou a oferta. Eu vou sacrificar a minha vontade, o meu querer, e eu vou queimar sobre esse altar. Eu vou queimar a minha vida, os meus filhos, a minha história, a minha família. Eu lembro que logo depois que eu precisei sair do ministério que eu estava, e que quando eu li essa mensagem, eu falei: meu Deus, que oferta o Senhor me pediu. É muito bom, gente, estar no lugar que te dá conforto, no lugar que você está confortável. E é por isso que eu digo que essa mensagem precisa provocar em você inquietação. E quando num período da minha vida, o que Deus falou para mim me trouxe inquietação, tudo na minha volta mudou, os meus relacionamentos mudaram, a igreja mudou, as circunstâncias mudaram. E eu me vi num momento que eu achava que aquele lugar seria eterno, que eu ficaria ali até Jesus voltar. Aqueles eram os meus amigos para sempre. Nós iríamos morar no céu. Aquilo que nós pregávamos era a verdade do Evangelho. E de repente tudo aquilo desmoronou. E de repente o Espírito Santo: não é nada disso, Claudeci. Você está redondamente equivocada. E aí eu
tive que abrir mão de um lugar que eu estava há 10 anos, que eu me sentia confortável, que eu me sentia segura, que eu me sentia abraçada, que eu me sentia acolhida, para sair e dizer vai. Aí eu, vai para onde? Vai onde? Fazer o quê? E Deus disse, vai. E quando eu cheguei perto do meu pastor para dizer a ele que eu precisava sair, foi muito difícil. A esposa dele quase começou um processo de libertação. Ah, tu tá endemoniada, não é possível. Ah, todos os demônios se apossou da tua cabeça. Foi difícil para eles entenderem. E ali se rompeu uma amizade de 10 anos que o Senhor precisou curar meu coração. Porque durante a trajetória da nossa vida, a nossa entrega a Deus, às vezes você deixa amigos para trás. Às vezes você deixa pessoas para trás. Elas ficam, sabe por quê? Porque existem pessoas que já não fazem mais parte da sua nova trajetória e elas ficarão para trás. Algumas eu tentei me apegar e dizer, eu vou levar comigo. Mas nem os contatos pelo telefone permaneceram. Será que a sua vida vai ser assim em alguma área? Eu não sei, é Ele que sabe. Eu só estou dizendo, seja essa oferta viva, queimando sobre esse altar 24 horas da sua vida. Seja as suas escolhas, seja a história da sua vida, a oferta que queima sobre esse altar, que levanta labaredas de fogo e que incendeia um mundo que está em trevas. Porque esse é o propósito final. Não é que você se sinta apenas bem, não é que a sua família apenas esteja bem, não é que você apenas tenha uma trajetória de vitória com Cristo, mas é para que você queime sobre esse altar e faça uma chama tão alta que ilumine aonde há dor e trevas. Essa é a verdade, não há outra verdade. Maria estava ali diante da cruz, vendo o seu filho sangrar. Ah, mas ele iria ressuscitar. E ia salvar o mundo e virá para buscar aqueles que entregam a sua vida a Ele. Há desligamentos na nossa vida que são muito difíceis, mas é preciso que eles aconteçam. Seja a amizade, jovem, que te leve para longe de Jesus. Seja aquela amiga, mulher, que te dê conselhos muito errados em relação ao seu casamento. Seja aquele hábito que você tem, que só você sabe que tem, que está migrando a sua vida espiritual, que está sugando a sua força. Ou seja, aquela dor emocional que não te abandona. Está na hora dela te deixar, está na hora dela te abandonar. E você queimar sobre esse altar. E você ser uma oferta viva sobre esse altar. Os desligamentos da nossa vida nos trazem muita dor. Foi um período muito difícil para mim e para minha filha. Hoje a minha filha se encontra afastada, até hoje depois desse desligamento. Foi provocada uma ferida muito profunda nela. E eu sei que o Senhor tem trabalhado. Porque ela não conseguiu entender e compreender por que as pessoas da igreja reagiram à nossa saída como as pessoas reagiram. Nós estávamos lá há 10 anos, eram os nossos amigos, ela nasceu lá. E as pessoas passavam por nós na rua e não falavam conosco. E aí logo após veio o divórcio. Desligamentos muito difíceis. Porque você não pode obrigar alguém a permanecer com você. A entrega, mesmo que seja um casal, ela é muito pessoal.
Olha a mensagem, essa oferta, essa entrega é muito pessoal, é você e você. Só que quando acontece essa entrega, ela abençoa o coletivo. Quando você, marido, faz essa entrega ao Senhor, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Quando você, esposa, faz essa entrega para o Senhor, abençoa a sua história, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Então declare comigo nessa manhã: a oferta sou eu. Reflita sobre isso. Diga de novo: a oferta sou eu. E quando ela começar a queimar sobre o altar, deixa queimar. Porque quanto mais você entregar, mais o fogo irá subir e haverá claridade ao seu redor. Você é a oferta. E quando o fogo começar a queimar, deixa queimar. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos nos colocar de pé? O universo fiz com perfeição, com meu poder, tudo criei, obra-prima sim da criação, na minha imagem formei você. Você me pertence, lá no Éden me formei. Você me pertence, lá na cruz eu me salvei. Você me pertence, não se esqueça, filho meu, que eu sou o seu Senhor. Um milagre fiz em seu viver, pois perdoei e transformei. Sinta o grande amor que tem por você, pois nova vida eu hoje lhe dei. Você me pertence, lá no Éden me formei. Você me pertence, lá na cruz eu me salvei. Você me pertence, não se esqueça, filho meu, que eu sou o seu Senhor. No meu braço forte, você pode segurar na minha justiça. Você pode confiar, você me pertence. Um tesouro em minhas mãos, nada vai me separar do meu amor. Nada vai me separar do meu amor.
Gabriel poderia ter aparecido naquela vila de Nazaré e ter dito: não façam isso com a minha serva Maria. Ela é fiel. E contado para todo mundo que realmente ela estava falando a verdade, para que ela não passasse por todas aquelas injustiças. Poderia, eu não sei. Por que ele não fez? Eu também não sei te responder isso. Por que ele não priva você de passar pelas dores que você já passou, que você ainda vai passar? Eu também não sei. Porque eu não sei nem sobre as minhas dores, porque ele não me privou de passar pelo que eu passei. Mas eu só sei que Maria ficou fiel. Aceitou ser a mãe de Jesus. A criança nasceu. O filho morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E ela entregou a sua vida e cumpriu o seu chamado. Disso eu sei. Então cumpra o seu. Entregue a sua vida. Façamos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer e nos pedido para fazer. Seja a nossa vida essa oferta. Se Ele autorizar as injustiças na nossa vida, permaneçamos fiéis. Se Ele autorizar as perdas da nossa vida, permaneçamos fiéis. Se Ele autorizar as vergonhas da nossa vida, as desonras, permanecemos fiéis. Amém? Porque Ele virá para nos buscar. E a Ele teremos que apresentar todas as obras das nossas mãos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã por essa palavra. Como é difícil que a nossa vida seja completamente entregue sobre esse altar e queime como uma oferta viva e agradável ao Senhor. Mas tudo passa pelo vale da decisão. E assim como Maria, aquela menina com alma de mulher, decidiu a viver, a aceitar o seu chamado, a entregar a vida dela e ser a mãe do Salvador, nós aceitamos e entregamos a nossa vida ao Senhor para sermos uma oferta viva queimando sobre esse altar. Nem temos talvez consciência das coisas que vamos ainda ter que sacrificar para sermos uma oferta viva. Temos consciência do que já sacrificamos até aqui, do que já abrimos mão até aqui. Mas daqui uma hora nem sabemos o que teremos que sacrificar e abrir mão para ser uma oferta. Mas pedimos, Espírito Santo de Deus, por favor, nos ajuda. Porque diante de todas essas circunstâncias, o nosso coração queima pelo Senhor. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos leva a te amar. E aí nós declaramos que amamos te amar, porque é o Senhor que nos leva a esse nível de amor e de comprometimento e de entrega. Que por mais que doa sacrificar, mas amamos a entregar a nossa vida ao Senhor. Fica conosco, fica com essa igreja. Nos ajuda a cumprir a nossa missão. Nos ajuda a cumprir o nosso chamado. Nos ajuda a cumprir o seu propósito. Tira os nossos olhos apenas das coisas dessa vida, Senhor, por favor. Das coisas dessa vida que não temos. Às vezes dobramos os nossos joelhos e passamos tanto tempo dizendo para o Senhor que não temos isso, não temos aquilo, queremos isso, queremos aquilo, queremos essa pessoa, aquela outra pessoa. Senhor, tira os nossos olhos das coisas dessa terra, porque elas são passageiras, elas vão passar. Coloca nossos olhos na eternidade.
que nossa vida te glorifique, para que nossa vida te exalte e a história que construímos aqui nessa terra seja uma história que marque a vida de outras pessoas. Nós te pedimos isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.